Olá, pessoal. No nosso quadro Resenha Consciência, hoje nós temos uma grande oportunidade de conversar com o professor Jamil Asrewi, do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Jamil tem uma grande experiência com sepse, um assunto altamente relevante, um tema de alta significância para nossa qualidade de vida, né, na sociedade como um todo. Professor Jamil, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso quadro Resenha Consciência. Eu que agradeço a oportunidade. O termo sepse é também conhecido como uma infecção generalizada, uma septicemia, né? Em termos de conceitos gerais, o que você pode passar para a gente sobre os sintomas, sobre as consequências de uma sepse, para que a gente possa ter os devidos cuidados e a gente consiga ter uma melhor qualidade de vida como sociedade? Como eu disse antes, eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar primeiro pelos sintomas, né? Na verdade, a sepse é uma infecção generalizada que pode começar como uma infecção simples, né? Uma infecção de garganta, pode evoluir para uma pneumonia, e isso eventualmente pode evoluir para uma sepse. De uma forma anedótica, né? Quer dizer, não de piada, né? Mas assim, de casos eventuais, já tem casos até de sepse que ocorreram depois de uma unha encravada, né? O evento disparador da sepse, ninguém sabe exatamente o que é, mas o fato é que o organismo consegue combater infecções por bactérias, vírus e protozoários, né? Normalmente, todos nós já tivemos inúmeras gripes e resfriados na nossa vida e o nosso organismo deu conta disso. Em algumas situações, em alguns casos não se sabe muito bem, mas em outras é porque existem fatos agravantes, como outras doenças, imunossupressão, idade muito precoce ou gente já mais idosa, que podem fazer, de alguma forma, com que o organismo perca o controle dessa infecção. E aí uma infecção que começa localmente, como, por exemplo, uma infecção de garganta, que depois evolui para uma pneumonia, e no momento em que esse controle por parte do organismo é perdido, essa infecção espalha, né? Cai no sangue, digamos assim. Por isso que chama septicemia. A partir daí, a situação torna-se bem mais grave. É possível ainda se retornar, né? Depois que o indivíduo está em sepse, com um diagnóstico confirmado, a probabilidade dessa pessoa vir a óbito é da ordem de 25% a 30%. É alto, né? É alto, é bastante alto. Se esse quadro retorna a partir daí, provavelmente, né, o indivíduo se cura, e, claro, com auxílio de antibióticos e outros tratamentos. Se essa situação, no entanto, se agrava ainda mais, pode-se passar para a fase seguinte à sepse, que a gente chama de choque séptico. Aí a mortalidade pode bater 60%, 60% a 70%. E nesse momento do choque séptico, o organismo perde a capacidade de manter a pressão arterial em valor normal. Seja porque os vasos não respondem mais aos estímulos, seja porque o coração não consegue dar conta do recado. E aí a mortalidade aumenta muito. É claro que sempre há pessoas que conseguem sair mesmo dessa situação, né? Meu próprio pai teve dois choques sépticos e saiu de ambos e veio a falecer de outra coisa muitos anos depois. Até muito recentemente, o foco muito do tratamento e dos estudos era exatamente entender como que a sepse acontece. Nos últimos anos, o foco está mudando um pouco, que é o seguinte: tudo bem, 30% das pessoas que têm sepse morrem, mas 70% se curam. E o que se percebe é que essas pessoas que se curam, muito frequentemente, levam sequelas para o resto da vida. Então, agora tem toda uma nova linha dentro da área de sepse que está se estudando o que acontece, que a gente chama no pós-sepse, né? Então, essa pessoa tem uma imunossupressão, isto é, o sistema imunológico dela não responde mais com a devida potência que poderia. Uhum. Esse indivíduo que teve uma sepse, ele é mais suscetível a ter outra sepse ou a ter outras doenças. Enfim, esse estudo do pós-sepse ainda é relativamente recente, mas a gente já conhece muita coisa.
A recomendação geral é sempre assim, se o indivíduo está com uma sensação muito forte vamos falar no popular, né? Aquela quebradeira danada que dá no corpo, febre, né? Persistente, é aquela sensação de mal-estar muito forte, provavelmente já tem algum nível de bactéria ou de seus produtos no sangue desse indivíduo. A partir daí, tem que ficar muito atento para um eventual agravamento dessa situação, né? Que pode ser, o indivíduo pode começar a ter delírios, ele pode começar a ter uma sonolência exagerada por conta da queda da pressão arterial. Então, isso tudo são sinais, como que eu diria, sugestivos de que nós podemos ter um quadro de sepse vindo aí. Então, tem que se procurar ajudamento. E esse quadro poderia resultar, por exemplo, numa falência múltipla de órgãos, numa situação mais grave. É porque quando o sistema cardiovascular no choque séptico já não consegue mais segurar a pressão arterial em valores normais, isso significa que os órgãos começam a receber menos sangue, porque deveria menos oxigênio, menos aporte. E dependendo do consumo de oxigênio que esses órgãos têm, como é o caso, por exemplo, do rim, ou do próprio coração, ou do cérebro, essa dificuldade de fornecimento de oxigênio pode ter consequências desastrosas. E aí, se o rim começa a falhar, vira um dominó, né? O rim falha, derruba o fígado, derruba o pâncreas, e isso se soma numa velocidade muito grande, por isso explica a mortalidade tão alta do choque séptico. A falência múltipla de órgãos, em geral, é, digamos, a consequência do choque séptico, né? O final do choque séptico. E isso teria uma relação, talvez, com distúrbios no próprio sistema cardiovascular, nas próprias células das paredes dos vasos sanguíneos, por exemplo, não só na parede interna, né, que na histologia a gente chama de células endoteliais, mas, de um modo geral, em toda a estrutura, nas células do tecido muscular liso, por exemplo, né, que acredito que seja um alvo terapêutico, inclusive, né? Muito, muito, muito grande, sim. O meu laboratório e de outros colegas que estão lá no departamento, a gente já vem estudando há mais de 20 anos os mecanismos da que a gente chama da disfunção cardiovascular, né? Quer dizer, o coração, no início da sepse, o coração até aumenta a sua força de trabalho, a sua frequência, na esperança de manter a pressão arterial alta. Mas como os vasos estão todos se relaxando, forçando a pressão arterial para baixo, chega uma hora que o coração não consegue mais dar conta do recado. E aí você começa a ter o que a gente chama de fase hipodinâmica. O sistema inteiro começa a apagar, o sistema cardiovascular. E o pior, além da pressão arterial caindo, o sistema cardiovascular não responde mais às substâncias que poderiam levantar a pressão arterial que os médicos dão na clínica. Isso a gente chama de hiporreatividade dos vasos constritores. Isso significa que a tentativa, mesmo na clínica, de elevar a pressão arterial e melhorar o fornecimento de oxigênio já não surte mais efeito. Aí nós estamos realmente numa situação de choque séptico. E o meu laboratório e de outros colegas já vem estudando, tentando entender os mecanismos que causam essa disfunção cardiovascular. E o endotélio, o músculo liso, quer dizer, todos os componentes dos vasos sanguíneos e do coração entram em jogo numa situação dessa. E são potenciais alvos terapêuticos. No caso de uma infecção que evolui para uma sepse, existe um contexto inflamatório inserido como produção de algumas citocinas em alta escala, que possa causar algum desequilíbrio no sistema cardiovascular, não só de forma local, mas de forma sistêmica? Tem essa inflamação sistêmica também numa sepse? Sim. Tanto é que, até 2016, a definição de sepse, dada pelos consensos internacionais, era chama-se resposta inflamatória sistêmica. Em inglês é SIRS, SIRS, né? É uma SIRS associada a uma infecção. Essa era a definição de sepse. A partir de 2016, os consensos internacionais reavaliaram e viram que a resposta inflamatória existe na sepse, mas ela não é particular da sepse. Ou seja, colocá-la como um elemento de diagnóstico confundiria outras doenças que são inflamatórias, mas não têm infecção.
o diagnóstico de sepse, por incrível que pareça, é um diagnóstico complicado de ser feito, né? Uma pessoa chega na emergência de um hospital dizendo, estou me sentindo muito mal, estou com um pouco de febre, podem ser 20 doenças diferentes, né? E ela começa assim. Então, do ponto de vista clínico, o diagnóstico de sepse parece ser muito simples, mas ele é muito complicado. E existem vários trabalhos e várias pesquisas no mundo tentando definir um critério. Um dos problemas que a gente tem para diagnosticar a sepse é a falta de um biomarcador. Eu não tenho um exame laboratorial que eu faça e diga, esse indivíduo está com sepse, né? Não existe isso. Todo ano aparecem 10 trabalhos dizendo, olha, acho que nós achamos um novo marcador. Quando isso é feito num estudo mais amplo, se descobre que não é um marcador que dedica. Então, assim, uma coisa que é bem importante é febre persistente, né? Significa que a infecção está em curso, ela não diminuiu. A sensação muito forte de mal-estar. A outra coisa que pode acontecer é a queda da pressão arterial, então o indivíduo tem a sensação de desmaio e, eventualmente, algumas vezes pode desmaiar mesmo. Dificuldade, às vezes a pessoa começa a ter dificuldades de expressar ou de reconhecer pessoas ou começa a ter delírios. Hoje se sabe que esse mecanismo central já deve refletir uma falta de oxigênio no sistema nervoso central, é um elemento bem precoce na sepse. Então, numa situação dessa, eu diria, procure ajuda médica rápido. Um dos seus últimos trabalhos tem uma relação que eu achei até bem curiosa, que é com a sepse como uma disfunção no tecido adiposo, e com uma relação também, um segundo ponto, com produção de espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico. Essas informações mais técnicas, você poderia sintetizar para a gente qual a relevância para a patogênese da sepse e se isso poderia ser um alvo terapêutico num futuro próximo? Assim? Sim, com prazer. Como eu disse, o grupo lá que eu trabalho, né, tem outros colegas que trabalham também, a gente já vem perseguindo há uns 20 anos os mecanismos pelos quais, primeiro, a pressão arterial cai, ou seja, a gente tem essa disfunção cardiovascular, e por que os vasos param de responder às substâncias vasoconstritoras que os médicos dão uma vez que o indivíduo está em choque séptico. O tratamento que a gente tem do choque séptico, que não é um tratamento, é simplesmente administrar líquido para tentar manter a pressão arterial e administrar substâncias na esperança de contrair o vaso para elevar a pressão arterial e manter o suprimento de oxigênio. Esse é o tratamento de choque séptico, por incrível que pareça. É o mesmo há 50 anos, diga de passagem. Tá? Então, a gente dedicou esse tempo a tentar entender por que é que isso acontece. E nós identificamos vários potenciais mecanismos pelos quais acontece. Um deles é o óxido nítrico, é um gás, né? Ele é um poluente atmosférico, na verdade. Durante muito tempo, ninguém acreditava que uma substância dessa pudesse ser produzida pelo organismo e muito menos ter importância fisiológica e patológica, né? Hoje, não se tem dúvida nenhuma disso. Uhum. Então, o óxido nítrico um elemento importante nessa história, porque ele é a arma principal que as nossas células de defesa usam para matar bactérias e vírus. Tá? Ele também está envolvido na nossa capacidade de memória, de pensamento, e ele está envolvido no controle da pressão arterial normal. Então, a gente sabe que durante a sepse tem uma produção grande de óxido nítrico. E o que a gente conseguiu mostrar nesses 20 anos, entre outras coisas, é assim, se eu tenho a produção de óxido nítrico nesse momento, ele dilata o vaso, então a minha pressão arterial está caindo. Mas mesmo depois que a produção de óxido nítrico para, alguma marca molecular, e não é isso que a gente tem procurado muito, fica no vaso, de forma que esse vaso agora não responde mais às substâncias que vão tentar contrair esse vaso. Então, a gente, ao longo dos anos, mostrou realmente que canais de potássio estão envolvidos nisso. A capacidade do NO de se ligar em resíduos de enxofre que têm proteínas também é muito importante nisso. E esse trabalho que você citou mais recentemente
foi a demonstração, quer dizer, a boa parte dos nossos vasos tem uma gordurinha do lado de fora. Essa gordurinha, que antes se achava que ela só tinha uma função estrutural, hoje se sabe que ela é um ativo produtor de substâncias que são importantes para a nossa fisiologia, para o nosso funcionamento normal dos nossos vasos. E o que esse trabalho mostrou é que essa gordura, que é chamado tecido adiposo perivascular, que está do lado de fora do vaso, ele libera substâncias durante a sepse que contribuem para essa queda anormal da pressão arterial. Então, isso certamente se torna um novo alvo terapêutico, né? E nós mostramos num trabalho anterior de uma outra doutoranda do laboratório que uma substância que a gente usou lá é capaz de remover o óxido nítrico dessa ligação que ele faz com proteínas. E isso tem um impacto muito importante na sepse, porque foi a primeira vez que nós administramos alguma coisa e que conseguiu salvar os animais depois que a sepse começou. Porque se você sabe que amanhã, às 9 horas, né, nós vamos fazer sepse num animal de experimentação, eu tenho várias coisas que eu posso administrar para esse animal para evitar que ele tenha sepse. Só que o indivíduo humano, ele não é assim. Quando ele chega na emergência, muitas vezes ele já está em sepse. Então, coisas que previnem a sepse não vão resolver. E nós temos esse trabalho de uma outra aluna lá do laboratório mostrando uma substância que a gente pode dar para os animais depois que a sepse começou e tem um impacto impressionante na recuperação desses animais. Eu adoraria ver essa substância ser testada na clínica, mas já me disseram que não vai ser possível testar esta substância porque sobre ela não incide mais patente. Então, nenhuma indústria estaria interessada em gastar dinheiro para fazer um ensaio clínico desse e depois não poder ter retorno financeiro. Mas a informação está lá. Sim, em algum momento alguém pode usar. Sim. Professor Jamil, muito obrigado pela sua contribuição, porque, de fato, as suas palavras, as suas frases foram muito bem colocadas, muito claras para a gente que não é da área, e a gente, sem dúvida nenhuma, pode aprender a conhecer o nosso próprio corpo e evitar algumas complicações, né, decorrentes, por exemplo, se a gente se deparar com a sepse mais à frente. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição, pela sua participação. Espero ter essa mesma oportunidade de conversar contigo novamente. Você tem uma relevância científica muito grande para o nosso país como um todo. Então, é muito importante para a gente ter esse contato com professores, pesquisadores, com a sua experiência e com a sua vasta visão. Muito obrigado mais uma vez. E eu já estou lhe fazendo esse convite ao vivo, porque ao vivo é mais difícil de dizer não, para que você retorne no nosso canal daqui a um tempo para a gente conversar sobre esse ou sobre outros temas. Muito obrigado mais uma vez, professor Jamil. Eu que agradeço muito a gentileza e fico totalmente à disposição. É sempre um prazer poder transferir um pouco do que a gente aprendeu ao longo da vida para os outros, né? Então, eu que agradeço e fico totalmente à disposição aí do canal e à sua disposição também. Muito obrigado. Ok, obrigado. Até breve. Tchau. Tchau.